Boa tarde a todos. Damos início à sessão ordinária de julgamento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, desde dia 22 de março de 2018. Quero fazer uma saudação especial ao eminente presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Manuel de Oliveira Errar, também o ilustre coordenador dos Juizados Especiais Federais da 5ª Região, desembargador federal Hélio Siqueira Filho, bem como nosso anfitrião mais imediato, diretor do Fórum da Seção Judiciária de Pernambuco, juiz federal Frederico José Pinto de Azevedo, as senhoras advogadas, advogados, servidoras, servidores, também aos magistrados aqui presentes, saúdo na pessoa da doutora Pacheco, os ilustres componentes do colegiado, doutora Gisele Sampaio Alcântara, juiz federal Fernando Gonçalves, juiz federal Fábio César dos Santos Oliveira, juiz federal Luísa Gamba, juiz federal Ronaldo José da Silva, juiz federal Carmen Oliveira Moreira Rezende, juiz federal José Francisco Spizirri, juiz federal Guilherme Malorini Pereira, juiz federal Sérgio de Abreu Preto, e o juiz federal Ronaldo Castro Desterro e Silva, que hoje se efetiva no colegiado. Damos as boas-vindas à Sua Excelência, que trará certamente valiosa contribuição para o aprimoramento das decisões aqui proferidas. Registro a presença do eminente subprocurador-geral da República, doutor Antônio Carlos Pessoa Lins, também do juiz federal doutor Fernando Zandonato, juiz auxiliar da Turma Nacional de Uniformização, doutor Reginaldo, que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral, e quero agradecer, agradecimento especial à presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a pessoa de seu ilustre dirigente, juiz federal Manuel de Oliveira Errar, e também ao juiz diretor do Fórum da Seção Judiciária de Pernambuco, juiz federal Frederico José Pinto de Azevedo, agradecer toda a hospitalidade, todo o apoio que temos recebido desde que aqui chegamos na Seção Judiciária de Pernambuco. A sessão dessas instalações e todo o apoio que temos recebido nos deixa muito atendidos em todas as necessidades, para além das nossas expectativas. Muito obrigado a Vossas Excelências. Feitos esses registros, peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior para a devida apreciação do colegiado, sendo que os ilustres visitantes ficam dispensados se quiserem tomar conta de seus demais afazeres, ou se quiserem permanecer conosco, será certamente um maior prazer. Ótimo. Senhora secretária. 22 de mês de fevereiro de 2012, às 9 horas, na sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília, realizou os clientes internacionais da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, sob a presidência do Presidente Paulo Araújo. Participaram da sessão de julgamento o vice-ministro e procurador-geral da Justiça, professor Antônio Carlos, juíza federal José Carlos Sampaio, juíza federal Fernando Moreira Gonçalves, juíza federal Fábio César dos Santos Oliveira, juíza federal juíza federal Ronaldo José da Silva, juíza federal Carmen Oliveira Moreira, juíza federal José
Federal Guilherme Moreira, Federal Sérgio de Oliveira, Distrito Federal Janaí Mato Gomes, Instituição Federal Maria. Estão todos de acordo? Não fica desses termos aprovada a ata da sessão anterior. Temos os processos em lista, que são 138 pelo sistema EPROC e 41 do sistema Virtus, totalizando 179 processos. Foram previamente disponibilizados e indago se estão todos de acordo, porque ficam, então, julgados na forma das manifestações do colegiado. Temos uma sustentação oral por videoconferência, sistema EPROC, desde Porto Alegre, né? Desde Porto Alegre, e é no processo 125 da pauta, relator o juiz federal Guilherme Molorini. A sustentação vem pela requerente Patrícia Regina de Oliveira Gandon, e a advogada da parte requerente. Indago ao ilustre relator se podemos dispensar a leitura do relatório, e a ilustre advogada, doutora Patrícia Regina Gandon, se está de acordo com a dispensa do relatório. Doutor Guilherme? Sim, senhor. Doutora Patrícia? Então, passamos ao processo seguinte, enquanto se tenta contornar o problema ou não tem? Então, vamos ao pedido de preferência, é o processo do sistema Virtus, número 28 da pauta, relatora, a juíza federal Luísa Gamba. E pedido vem pelo embargante, a União, com a doutora Luciana de Queiroga. Doutora Luísa, tem a palavra. O voto, na verdade, é muito simples. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União a acórdão deste colegiado que anteriormente não conheceu do pedido de uniformização em matéria já bastante conhecida dessa TMU, que é a contagem da prescrição no reajuste de 3,17% dos servidores públicos. E a União alega nos embargos omissão, no acórdão, por não ter ficado, segundo ela, bastante claro a forma de contagem dessa prescrição, mas o meu voto segue no sentido de negar provimento aos embargos, mencionando que o acórdão embargado nada mais fez do que aplicar uniformizações anteriores dessa turma nacional e também de PET já julgada pelo STJ em relação à contagem desse prazo. Então, o meu voto vai encaminhado no sentido de negar provimento aos embargos de declaração opostos pela União. Excelência, rejeita os embargos de declaração? Sim. Estão todos de acordo? Todos de acordo. Embargos de declaração rejeitados por decisão unânime do colegiado. Tenho 2 votos de desempate. Temos apreciar. Primeiro, vem no processo tempo relator do juiz federal Frederico Keller, que já não compõe colegiado, e é no processo número 50079377/2016,
4.04.7101. Faço uma breve exposição do caso para rememorá-lo, mas trata-se daquele caso em que a divergência diz com uma maior ou menor amplitude que se possa dar ao alcance deste julgamento, pois o relator, o juiz federal Frederico Augusto Keller, redigiu a seguinte tese, no que foi acompanhado pelos juízes federais Ronaldo José da Silva, Carmen Rezende, Gerson Rocha e Luísa Gama. Diz Sua Excelência: ante o exposto, voto por conhecer do incidente negar-lhe provimento, fixando a tese de que o período da prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares, uma vez que não existe qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares, obrigatório e de carreira, no artigo 63 da Lei 6.880 de 1980, cabendo a reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do texto constitucional, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis nos casos em que a parte já houver sido desligada do Exército. A divergência parcial, por sua vez, veio com o juiz federal, Dr. Fábio César dos Santos Oliveira, que foi acompanhado pelos juízes federais Gisele Sampaio, Fernando Gonçalves, Guilherme Bolorini e Atanaí Lopes. E diz: ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, negar-lhe provimento e fixar tese com o seguinte texto: o pedido de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares ao militar incorporado. Então, aqui nós estamos restringindo a decisão a que fique bem dentro do caso. Ao militar incorporado, uma vez que não existe qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares, obrigatório e de carreira, no artigo 63 da Lei 6.880, de 1980, cabendo a reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis nos casos em que a parte já houver sido desligada das Forças Armadas. Aqui não restringimos a menção ao Exército, mas a abrangência às Forças Armadas. Quero crer que esse último ponto foi até um equívoco compreensivo no voto do ilustre relator, que podemos corrigir facilmente nessa oportunidade. A discussão principal é se restringimos o reconhecimento ao pedido de prestação de serviço militar obrigatório para toda e qualquer pessoa que tenha prestado serviço militar obrigatório, ou fazemos a restrição apenas a quem prestou o serviço militar obrigatório e depois foi incorporado como profissionalmente integrante das Forças Armadas. Então, pedi vista para trazer o voto que é no seguinte sentido: peço vênia ao relator e demais julgadores que o acompanharam, encaminhando voto no mesmo sentido da divergência. Conforme bem destacado no voto divergente, abro aspas, da leitura da petição inicial da sentença e do acordo impugnado, sublinho que a controvérsia analisada esteve jungida ao julgamento do direito de férias de militar que, após curso inicial de formação, é incorporado de forma permanente às Forças Armadas, no caso a Arma e Marinha. A LIDE não cuidou da hipótese do militar, que, após a conclusão do serviço militar obrigatório, é logo dispensado das Forças Armadas. Fecho aspas. Assim, reputo que a tese, no ponto, deve ficar restrita ao militar incorporado após a prestação do serviço inicial obrigatório, pois apenas disso se cuidou no caso dos autos, nada sendo abordado em relação àquele que é dispensado após referido interregno. Então, faço também aquela correção relacionada com o Exército para as Forças Armadas, que eu acho que todos concordamos, e voto por acompanhar a divergência. Então,
Com isso, o colegiado, por maioria, conheceu do pedido de uniformização para negar-lhe provimento, fixando as teses nos termos do voto divergente apresentado pelo juiz federal Fábio César dos Santos Oliveira, que lavrará o acordo. E ficam vencidos o relator, o juiz federal Frederico Augusto Keller, e os juízes federais Ronaldo José da Silva, Carmen Rezende, Gerson Rocha e Luísa Gamba. O resultado. Já temos aquela sessão. Então, profiro na sequência outro voto vista no processo do qual é relator o juiz federal Fábio César dos Santos Oliveira. É o processo 051.149-39-2016-405-8200. Nesse, discutimos aquele caso de pensão, proteção de pensão. Faço uma explanação do caso para relembrar. E digo, iniciar o julgamento do pedido de uniformização na sessão do dia 22 de fevereiro de 2018, o relator, juiz federal Fábio César dos Santos Oliveira, proferiu o seu voto, no que foi acompanhado pelos juízes federais Ronaldo José da Silva, Carmen Rezende, Guilherme Bolorini e Gisele Sampaio. No caso, declarou-se a nulidade do acórdão para determinar a remessa dos autos à turma recursal de origem para novo julgamento, nos termos da questão de ordem 17 da TNU, que diz que quando o acórdão decidir tema alheio ou controvérsia, a turma nacional de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais federais deve anular o julgado. Aqui, o juízo de primeiro grau havia reconhecido a ocorrência de decadência e a turma nacional julgou improcedente o pedido. Aliás, a turma regional julgou improcedente o pedido. Então, o relator e os ilustres julgadores que o acompanharam votaram por declarar a nulidade do acordo, aplicando a questão de ordem 17. Por sua vez, a divergência, inaugurada pela juíza federal Luísa Gamba e acompanhada pelos juízes federais José Francisco Spizig, Sérgio Brito, Atanair Lopes, Fernando Gonçalves, faz o seguinte dispositivo: não conheceu do pedido de uniformização, rejeitando assim a alegada nulidade ou violação do princípio da não surpresa do demandante. Então, faço essa breve exposição para relembrar o caso e digo, peço bem ao relator e demais julgadores que o acompanharam, encaminhando o voto no mesmo sentido da divergência. De início, em relação ao primeiro ponto do incidente, nulidade do processo em razão da não observância do princípio da não surpresa, destaco que, para além de versar sobre questão processual, atraindo a incidência da súmula 43 da TNU, que diz não caber incidente de uniformização que versa sobre matéria processual, a seu respeito, o Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicável no âmbito dos juizados especiais federais, dispõe que, abro aspas, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Fecho aspas, referindo ao artigo 1013, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Portanto, e ainda que não tenha enfrentado especificamente a questão relativa à decadência, verifica-se que a turma recursal, aparentemente, a deu por superada e já avançou diretamente ao exame do mérito da demanda,
fundamentando a rejeição do pedido no exame do conjunto fático probatório formado nos autos. Com efeito, o acolhimento do incidente de uniformização nesse ponto, com o retorno dos autos à turma recursal de origem para análise do pedido autoral de afastamento da decadência, não traria qualquer benefício ao requerente, eis que o procedimento adotado pela turma recursal já teve idêntico efeito prático, qual seja, o de afastar a referida prejudicial de mérito com o exame direto das demais questões trazidas no curso do processo. Ademais, e conforme bem destacado pela divergência, a ausência da qualidade de dependente fora um dos fundamentos do indeferimento administrativo do beneficiário, tratando-se, portanto, de tema que era referido expressamente na petição inicial. E outro sim, sabemos, um requisito elementar para a concessão da pensão por morte, não havendo de se falar em violação ao princípio da não surpresa no caso concreto, que me parece que realmente o órgão que apreciava o recurso podia dar por superada a questão da decadência e ingressar no mérito do pedido, havendo na causa essas condições para tal exame. Prosseguindo em relação ao segundo ponto do incidente, a nulidade do acordo recorrido por erro evidente na análise da prova, verifico que as instâncias ordinárias fundamentaram a rejeição do pedido na análise fundamentada do conjunto probatório existente no processo, especialmente na declaração do próprio pretenso instituidor do benefício de pensão por morte, no sentido de que se separara de fato da parte autora. Não há erro evidente e manifesto na análise da prova, sendo que a alteração da conclusão demandaria reexame de matéria de fato, providência, sabemos, vedada nessa instância uniformizadora, nos termos da súmula 42. Por fim, em relação ao terceiro ponto do incidente, da validade da prova exclusivamente testemunhal, a improcedência, de fato, não se baseou na mera desconsideração da prova testemunhal produzida, mas na existência de prova material que se considerou infirmar as alegações da parte autora. Portanto, deu-se por superada a prova testemunhal, não havendo assim ofensa ao entendimento consolidado no âmbito desta turma nacional, no sentido de que a comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde do início de prova material. No disposto, o voto por acompanhar a divergência, naturalmente, com a devida vênia dos que acompanharam a relatoria. E, então, não conheço do pedido de uniformização. Produzir o resultado. Então, a turma, por maioria, não conheceu do pedido de uniformização nos termos do voto divergente apresentado pela juíza federal Luísa Gamba, e lavrará o acórdão. Convencidos do relator, juiz federal Fábio César dos Santos Oliveira e os juízes federais Ronaldo José da Silva, Carmen Rezende, Guilherme Polorini e Gisele Sampaio. Parece que está contornado o nosso problema técnico. Podemos, então, chamar julgamento número 125 da pauta, feito por relator Dr. Guilherme Polorini, e pedido de sustentação pela requerente com a doutora Patrícia Regina de Oliveira Gandon, indago ao ilustre relator, bem como a senhora advogada, e podemos dispensar a leitura do relatório, caso em que iniciaríamos com os debates. Sim, senhor. Doutora Patrícia,
Doutora Patrícia, me ouve? Está sem áudio. Vai congelar mesmo. Doutora Patrícia, está nos ouvindo? Está ligando para lá? Doutora Patrícia? Já nos ouve? Doutora Patrícia? A senhora consegue ouvir o áudio da sala? Consigo. Então, Oi? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Estou ouvindo o áudio da sala. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório para que possamos iniciar com a sustentação? Acho que, na verdade, ela não ouve. Ela nos vê, será? Doutora Patrícia, nos ouve? Oi? Sim, ouço, mas bem baixinho. Mas estamos ouvindo Vossa Excelência perfeitamente. Podemos dispensar a leitura do relatório e Vossa Excelência iniciaria a sustentação? Posso iniciar? Então, Vossa Excelência tem a palavra. Eu vou resolver isso agora, né? Tem a palavra, pode iniciar. Doutora Patrícia, pode iniciar a sustentação. Doutora Patrícia, pode iniciar a sustentação. Sim, ouço. Doutora Patrícia, pode iniciar a sustentação. Pois entende que há violação de dispositivo legal pela turma recursal de origem. Nesse sentido, o pedido é a revisão do benefício para a apuração da LMI com base na Lei 6.423 de 1977. Especificamente no caso, o recorrente teve concedido a aposentadoria por tempo de contribuição em 31 de dezembro de 1982, e o cálculo deveria ter sido apurado com a aplicação dos índices da OMTI, corrigindo assim as 24 contribuições mais antigas. Houve um pedido revisional na esfera administrativa em 2004, posteriormente ingressou-se judicialmente. Ocorre que a sentença confirmada pela turma recursal, dos seus próprios fundamentos, entendeu que teria sido operada a decadência do direito à revisão, sem se atentar às peculiaridades do caso, em virtude de se tratar de revisão com base em lei. É isso que a gente clama hoje para que essa turma aprecie. Sobre esse prisma, temos ainda que a turma recursal do Rio Grande do Sul julgou diferente da turma recursal de São Paulo, conforme o paradigma que foi suscitado no incidente. Excelências, no caso, a turma recursal de São Paulo
Paulo sequer cogitou em decadência, aplicou um entendimento simulado pelo TED da terceira região no enunciado 7, no sentido de que, abre aspas, para a apuração da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988, a correção dos 24 salários de contribuições anteriores aos últimos 12 deveria ser feita em conformidade com o que prevê o artigo 1º da Lei 6.423 de 1977. Ainda a Turma Recursal de São Paulo afastou a decadência, sequer entrou nesse ponto, pois trata-se de revisão com base em texto legal e não se discute fatos não apurados. Além disso, especificamente em relação ao termo dos critérios da revisão, índices da ORTN/OTN, o próprio INSS, através da Instrução Normativa número 45 de 2010, especificamente no artigo 441, parágrafo 2º, previa que, abre aspas, as revisões determinadas em dispositivos legais, salvo se houver revogação expressa, ainda que decorridos mais de 10 anos da data em que deveriam ter sido pagas, deverão ser processadas, observando-se apenas a prescrição quinquenal, fecha aspas. Assim, excelência, o incidente ora proposto merece provimento, pois o acórdão da turma recursal de origem deu entendimento diverso que outra turma recursal de diferente região entendeu, para um caso semelhante. Tá? Então, está em contrariedade também com a Lei 6.423 de 1967, com que deve ser adequado a esta tese de que a revisão decorrente de lei não excede a aplicação da decadência. Seria isso, excelência. Obrigada. Agradeço a Vossa Excelência e retorno a palavra ao ilustre relator. Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde, os colegas da TNU. Cumprimento os magistrados da 5ª Região, na pessoa do desembargador federal Manuel Enhart. Cumprimento os advogados e servidores. Então, ministro, o julgado da turma de origem foi pela decadência do direito de revisão do benefício. No entanto, o julgado trazido como paradigma da 6ª Turma Recursal de São Paulo em nenhum momento tratou da decadência. Então, não havia essa discussão. Pelo que consta, não constou do voto, então acho que até no recurso lá da Turma Paulista não constou. E o voto condutor do paradigma não tratou em nenhum momento da decadência. Além disso, consta também do julgado da Turma Gaúcha uma questão interessante que eu passo a ler no seguinte sentido: ademais de se destacar que a autarquia previdenciária informou que o benefício já se encontra conformado às disposições legais invocadas pelo segurado, comprovando suas alegações por meio dos documentos juntados ao evento número 16, os quais a parte autora com vistas não impugnou. Essa questão, no meu modo de ver, diz respeito à própria extinção do processo com julgamento do mérito, e no incidente não foi tratada em nenhum momento. Portanto, senhor presidente e colegas, meu voto é para não conhecer do incidente, invocando a questão de ordem número 18 e a questão de ordem número 22. Esse é meu voto, senhor presidente. Não conhecimento. Federal Sérgio Abreu Brito. Senhor presidente, também quero dar aqui as boas, cumprimentar os colegas da sessão judiciária, da pessoa do presidente Manuel Enhart, e no caso específico eu também acompanho o relator. De fato, analisando o paradigma trazido, não foi enfrentada a questão da decadência no paradigma, portanto, a ausência de similitude fática jurídica, o caso seria de não conhecer o recurso. Federal Ronaldo Castro de Esteves Silva. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Estão todos de acordo? Sim, de acordo. Então, a turma, por unanimidade, não conheceu o incidente de uniformização nos termos do voto do relator. Com isso, concluímos os processos em pauta para julgamento. Quero anunciar que a próxima sessão da TNU fica confirmada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no dia 19 de abril, às 10 horas, na sede da Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul. E
reiterar os agradecimentos pela acolhida, pelo apoio que aqui recebemos na Seção Judiciária de Pernambuco, com o ilustre presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, desembargador Manuel, do nobre desembargador coordenador dos juizados especiais, desembargador Siqueira, pelo ilustre juiz federal diretor do Fórum da Seção Judiciária de Pernambuco, doutor Frederico José Pinto de Azevedo, agradecer a presença dos ilustres integrantes deste colegiado, do nobre representante do Ministério Público Federal, doutor Carlos Pessoa Lins, dos demais magistrados aqui presentes, servidoras, servidores, advogadas e advogados, e dar por encerrada a presente sessão. Muito obrigado.